Amém? Posso ler aqui? Diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão, e a repudiará da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe dá na sua mão, e a repudiada da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a repudiou não poderá torná-la a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Santo Deus, Pai Celestial, Pai da eternidade, Príncipe da paz, neste momento, Senhor, eu quero, antes de tudo, te agradecer pela vida de cada irmã, de cada mãe, Senhor, que está aqui nesta noite. Pai, também a minha que não está aqui, abençoa a vida dela e abençoa todas as mães, Senhor. Derrama a tua graça, dá saúde, dá entendimento, dá força, sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, e dirige essa palavra pelo teu infinito amor. Nos traz esclarecimento, nos traz iluminação, Pai, nos traz revelação, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Eu desejo do fundo do meu coração, meus queridos, minhas queridas, desejar a cada irmã toda sorte de bênção. Amém? Tudo que há de bom, que Deus possa derramar sobre a vida de cada uma de vocês. Amém? Já foi falado aqui, né, sobre as virtudes das mulheres, sobre esse privilégio de ser mãe, e com certeza nós não temos dúvida disso, que é um grande privilégio conceder, né, e conceber e dar à luz a um filho. Então, minhas queridas, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe também as futuras mães. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estiveram aqui abençoadas, as irmãs? Receberam muitas felicitações? Receberam ou não? Não? Presente? Os filhos chegaram, deram um abraço? Sim ou não? Das irmãs aqui, quem recebeu um abraço hoje? Quem recebeu o reconhecimento? Disse assim: meus parabéns, mamãe. O Cássio não recebeu. Mas olha, sinta-se abraçada por Jesus. Amém? E também pelo pastor Denis. Irmãos, eu sei que nessas datas, né, de Dia das Mães, Dia das Mulheres, o povo está acostumado a quem vai pregar, ler aquele tradicional texto, né, de Ruth. Não é verdade? Ruth, né? Da mulher lá que tinha... Me ajudei, como estou lembrado. Ana, que era estéril. Era Ana, sim. Porque hoje eu estava pensando em Ruth, aí ficou aqui na minha cabeça e estava meio baralhado, mas Ana, né? Mas hoje nós vamos falar de uma coisa interessante, porque eu acho que se eu falar só das mulheres, a gente deve falar sobre outras coisas, mas sempre falar sobre família, porque falar em mulher é falar de família, amém, meus queridos? Amém. E eu gostaria de meditar com vocês aqui em alguns textos bíblicos, e eu quero aproveitar essa oportunidade especial para falar sobre o casamento, amém? E daí a gente vai, no desenrolar da conversa, a gente vai falar das mulheres, ok? E reconhecer aí ainda mais o papel de todas vocês, ok, minhas queridas, meus queridos? Esse texto aqui de Deuteronômio, ele é um texto assim, bastante complicado, né? Você vê Deus, Moisés, não foi Deus, foi Moisés, falando sobre
o divórcio, né, e o repúdio, ele cria ali uma lei que dava ao homem o direito de repudiar a mulher, de abandonar a mulher, né, de fazê-la sair da sua casa, de acabar com o casamento. Ok, meus queridos? E aí o interessante aqui, nessa lei que Moisés estabeleceu, é que a carta de divórcio aqui, a gente está acostumado a ouvir, né, que só existe uma coisa que justifica o divórcio, que é o adultério. E aqui, pelo que Moisés está falando aqui, qualquer coisa poderia servir de base para um homem, né, não dispensar a mulher. Eu vou ler novamente o texto aqui para vocês verem. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça, meu Deus, não achar graça, eu casei com a mulher, não achei graça, me vai embora. Entendeu? Presta atenção. Em seus olhos, nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. As mulheres vão dizer, agora foi que viu. Eu não vi essa mulher antes de se casar, né? Entenderam? Então, as pessoas às vezes perguntam, uma pessoa outro dia me perguntou, pastor, por que era dessa forma? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existiam algumas coisas aqui que a gente tem que levar em consideração. Naquela época que Moisés estabeleceu essa carta de divórcio, o homem, ele não tinha o direito de escolher a mulher que ele iria casar. Vocês entenderam? Primeira questão, para a gente entender por que Moisés está dando essa carta. O homem não tinha direito de escolher a mulher que ele iria casar. Quem casava o jovem eram os pais. E quando a família era bastante rígida, ainda tinha uma coisa ainda, viu? Que o rapaz só ia ver a mulher, o rosto da mulher, depois, lá no dia na noite de luto. Quando tirava aquele manto que ela carregava ali, é que ele ia ver se ela tinha algum problema, se ela tinha alguma deficiência. Então deixa eu dizer para vocês, quem está me escutando nessa manhã? Amém. Então escute bem aqui, irmãos, para nós entendermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não se contradiz. Ok? Então, Moisés achou por bem, sendo que o homem não tinha a oportunidade de namorar, de escolher a mulher com quem ele queria casar, eram os outros quem tomavam essa atitude por ele. Moisés imagina que seria injusto o homem, alguém escolher para o homem a mulher que ele iria viver, ele ia dividir toda a sua vida, e por conta do azar, esse homem ainda pegar uma mulher, né? Não, uma mulher que tivesse algum problema. Então, para que o homem não ficasse condicionado a essa situação, porque, irmãos, como haveria felicidade na vida do ser humano, se ele não escolheu a mulher para ele casar por causa de uma cultura local ali de Israel? Você se coloca no lugar de um homem desse. Seus pais prepararam tudo e arranjaram o seu casamento, e quando se fala em arranjar, não se fala na questão da burocracia e do ornamento, não. Arranjar mesmo o casamento. Então você, homem, o seu pai chegava para você e disse, a sua mulher é essa, a filha do fulano de tal. No dia que você fosse olhar bem de pertinho, a mulher estava lá. Ou então poderia ser um problema de aparência, ou poderia ser uma coisa errada ali naquela mulher, e também não fosse questão de aparência. Então, nesse contexto, Moisés disse, olha, já que o homem é obrigado, ele não disse com essas palavras, mas já que o homem era obrigado a casar-se, e era um casamento arranjado, e ele tem que viver agora pro resto da vida dele, compartilhando a vida dele com uma pessoa da qual ele não escolheu, aí Moisés, nesse contexto, ele diz, olha, casem, por causa da cultura, mas é o seguinte, se você achar algum problema na mulher que não lhe agrade, você dá a carta de divórcio. E essa carta de divórcio, ela entra também como uma coisa boa na vida da mulher. Porque era uma coisa que ia ser boa tanto para o homem, que não teve sorte no seu casamento, como a mulher também. Porque
aquela carta de divórcio dava direito à mulher a se casar novamente e a ter uma vida, né? Uma outra vida conjugal e não estaria pecando. Então, em cima disso, vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Então, aquela carta, ela beneficiava o homem e beneficiava também a mulher, porque, ou por contrário, ela poderia ser, se não tivesse uma carta na mão que explicasse por que o marido dela não quis ela, que não foi questão de adultério, ela poderia ser apedrejada. Então, ela chegando com a carta de divórcio, ela dizia: olha, meu marido me largou, mas não foi porque eu fui infiel não, está aqui, ó. Vocês entenderam ou não, meus queridos? Amém. Então, é importante a gente falar disso. Mas aí, já indo para o tempo de Jesus, isso está no capítulo 10 de Marcos. Vamos ver lá o que Jesus fala sobre isso. Marcos capítulo 10. Sobre essa carta de divórcio que Moisés concedeu àqueles homens. Ele diz, interessante aqui que os homens que procuraram Jesus para perguntar, para indagar, eles não foram ali com o propósito de saber, com sinceridade, qual seria a opinião de Cristo. A Bíblia vai dizer aqui, eu vou ler para vocês, capítulo 10, a partir do versículo 1. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus, os famosos fariseus que viviam procurando alguma coisa, algum pretexto para condenar Jesus. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o. Veja que a Bíblia diz aqui, o detalhe, que eles não queriam saber sobre o casamento, eles não queriam informação, eles queriam tentar Jesus. E o que eles queriam ali era levantar Jesus contra Moisés. Porque naquele tempo, irmãos, se levantasse contra Moisés, estava morto, viu? Contra os escritos de Moisés. Estava morto. Então eles não encontravam nenhuma falha em Jesus. Aí eles pensaram, sabe onde é que vamos pegar ele? No divórcio. Porque pelo que a gente já ouviu, ele é contra o divórcio. E quando a gente falar do divórcio, ele vai dizer, não, está errado. E quando ele disser está errado, ele diz, olha, pode prender o homem como está contra Moisés. Porque Moisés deu carta de divórcio. Vocês estão entendendo? Então eles chegam para Jesus e fazem a seguinte pergunta. Perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhe, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Falei para mim, macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas um só. Uma só carne. Portanto, o que Deus... Leiam aí comigo e repitam comigo, por favor. Vai ficar bem bonito. Portanto, diga comigo. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Louvado seja Deus. O que é que Deus está dizendo aqui? A gente vê, irmãos, um grande problema teológico na interpretação de algumas coisas, né, de alguns assuntos bíblicos. Tem muitos hoje, até mesmo pastores, que eles não sabem fazer uma diferença entre a nação de Israel e a igreja. E é importante que você entenda o seguinte, que a nação de Israel é a nação de Israel. Existem culturas ali que não cabem para nós. E a igreja é a igreja. Quando Jesus ele entra em cena, ele vem contra todas aquelas manias e aqueles costumes do povo de Israel. Você lembra do começo em lavar as mãos? Quem lembra do começo em lavar as mãos? Lembra? Então, e dentre outros, então Jesus, ele diz, quando alegaram para ele que Moisés tinha dado a carta de divórcio, ele disse, mas foi pela dureza do vosso coração, isso não tem nada a ver com Deus. Aí Jesus deixa Moisés de lado e a carta de repúdio de Moisés, e ele vai para o original, ou seja, ele vai para
a origem, ele vai para o começo, ele vai para a perfeita e agradável vontade de Deus. E a perfeita e agradável vontade de Deus é que o homem se case com a sua mulher, segundo o que Jesus está dizendo, e segundo o que o próprio Deus falou lá no início, que eles venham a se unir com sua mulher, e sejam os dois uma só carne. E ele vai dizer, porém, portanto, viu? Esse portanto, ele soa como uma chamada, ele tá chamando nós para uma coisa que ele quer dizer. E o que ele vai dizer é o seguinte, ó, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Já que nós já sabemos por que foi dada aquela carta de divórcio lá naquela época, que não tinha nada a ver com infidelidade naquele momento, então nós vamos entender o seguinte, meus queridos irmãos. A realidade que nós vivemos hoje é diferente da realidade do povo de Israel. Eu já falei, agora acabei de falar que a nossa cultura é diferente. Hoje, quem casou aqui, levanta a mão. Quem casou, levanta a mão. Você conheceu a sua mulher só na noite de luto? Você foi? Você a conheceu? E você, a irmã, conheceu o seu marido só quando foi na noite de luto? Você foi? Você namorou? Você namorou? Você namorou? Eu namorei 7 anos, não tem nem como dizer que a mulher tem defeito. Porque se eu disser assim, a minha mulher é cheia de defeito, você vai dizer assim, e tu não sabia não, tu namorou quase 10 anos. Então, nesse novo contexto que Jesus traz para a igreja, não para Israel, mas para a igreja, muda. Porque você teve a oportunidade de conhecer o seu esposo. Você namorou com ele, você namorou com ela. Quando você entrou no casamento, e não vem com essa conversa não, porque às vezes a pessoa diz, a mulher esconde o defeito dela quando está namorando, e o homem esconde, mas você percebe. De vez em quando, porque minha avó já dizia assim, olha que minha avó não tinha muito entendimento, não tinha assim conhecimento, né? Muito conhecimento, ela dizia assim, meu filho, quem é ruim não consegue ser bom por muito tempo. E quem é bom não consegue ser ruim por muito tempo. Ou seja, o que você é, a sua essência, você não consegue esconder. Se você for ruim e querer ser bom para agradar alguém, logo ele vai descobrir o que você é de fato. Se você é bom, mas você por algum motivo, você se decepcionou com a vida, com o sistema, e você disse, agora eu vou ser ruim. Você pode até ser ruim uma semana, um mês, 2 meses, mas daqui a pouco você volta a ser quem você era, porque a tua essência é essa. Então, não tem como a gente esconder quem somos. Entenderam ou não, meus queridos? E é por isso que é importante o namoro, viu? Por isso que é importante que é no namoro que a gente conhece.